Doutor, eu quero fazer alta translucidez com facetas em resina, mas eu não sei o caminho. Como que eu faço isso? Hoje você vai aprender na prática como você acertar e como você escolher como fazer translucidez em facetas em resina. E mais, eu vou te dar dicas de resinas para você utilizar no dia a dia e ainda vou mensurar erros e acertos que eu já cometi muito e você vai prevenir muito de cometer esses erros e vai acertar muito mais facilmente, beleza? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, que cada vez mais eu vou dar dicas totalmente práticas para você melhorar as suas facetas em resina e saiba que eu sempre estou aqui à disposição para lhe ajudar. Me segue lá no Instagram, pode mandar perguntas, casos clínicos que eu lhe respondo diariamente lá no meu Instagram, beleza? Então, bora pro vídeo? Então vamos lá, esse é um vídeo muito completo, que eu vou te falar como é feito, como você consegue proporcionar uma baixa translucidez, uma média translucidez e uma altíssima translucidez. Então você vai conseguir saber trabalhar e diagnosticar situações que você pode proporcionar uma altíssima translucidez. Eu sempre fui um estudioso das resinas compostas. Eu gosto de trabalhar cores, então eu tenho que saber identificar em situações onde eu vou utilizar cada resina. E eu vou te falar as características de cada resina nesse vídeo e como é criado tudo isso. Então, o que é a translucidez? O que é essa translucidez criada? Geralmente é criada nas incisais. Basicamente é a passagem de luz entre os mamelos dentinários e o fundo da boca, proporcionando esse aspecto de translucidez, esse aspecto de transparência, às vezes acinzentado, às vezes azulado, né? Ou às vezes não tendo. Então, isso basicamente é a translucidez. Ok, e como é feito isso? Como é feito isso, e eu tenho que fazer sempre isso. Primeiro, acho que é bem importante falar isso. Não necessariamente você vai fazer isso. Isso é uma pérola muito preciosa que eu estou te falando agora. Recentemente, acho que eu vou colocar o caso aqui, eu fiz um caso de classe 4, onde o cliente ele não possuía incisal. Ele tinha um tamanho de incisivo bom, ele possuía um leve desgaste, e ele não possuía incisal alguma. Nesse caso, eu vou fazer uma translucidez? Não vai fazer translucidez alguma. Por quê? Todos os dentes ao lado não possuem translucidez. Então, como que é feito isso? Eu não vou criar os mamelos dentinários nessa situação, né? Então, você tem que saber muito bem diagnosticar. E como que é feito isso? Primeiro, você vai fazer a cunha palatina. A cunha palatina é a primeira camada de uma restauração classe 4 ou de uma faceta em resina, onde você está proporcionando aquele aumento incisal, né? que é a área que a gente está falando agora, essa área de translucidez. Quais resinas eu gosto de utilizar e quais as características de cada uma? A minha resina chave de sucesso, que eu gosto muito, é a resina Transopal da Empress Direct. Ela possui uma resistência muito grande à força, ela possui uma ótima característica de translucidez e sutil azulamento, muito característico, com uma naturalidade perceptível em inúmeros casos de restaurações, dentes naturais com essa translucidez. Então essa é uma ótima resina chave para utilizar nessa área. A resina CT da Z350, ela é uma ótima resina também para translucidez. Ela possui uma translucidez média para alta, com sutilmente acinzentado. Ela é CT, né? Então seria o cinza transparente. Mas basicamente, se você utilizar ela com uma cunha palatina, ela vai te proporcionar mais translucidez. Então a passagem de luz
vai ser maior nessa área, consequentemente trazendo mais translucidez. Existe uma resina mais translúcida que ela? Sim, a resina trans da Stellite Omega. Ela é uma resina praticamente transparente. Você pega ela, na hora de trabalhar até é difícil de trabalhar, porque você não consegue visualizar muito bem a colocação dela, porque ela é muito transparente. Então, se você quer uma altíssima transparência, essa é a melhor resina, para uma alta transparência. E a resina da Forma também é uma ótima resina, a resina trans da Forma. Ela é uma ótima resina com cargas de zircônia que vai te proporcionar uma força para você realizar essa cunha palatina e uma resistência maior nessa área. Tudo bem. Aí a maioria das pessoas fala assim: ah, agora eu sei que são resinas ótimas. Mas como que eu proporciono essa translucidez? A translucidez ela vai ser criada do contraste entre a resina nessa cunha palatina e a resina de dentina que você vai seguir com a segunda camada. Então, essa camada de dentina provavelmente é a mais importante e a mais difícil de realizar. E muitas vezes menosprezada. Por quê? Primeiro, para você realizar os mamelos dentinários, você tem que ter uma visualização muito boa dessa área. Geralmente, para você trabalhar muito bem, se você não está utilizando isolamento absoluto e um fundo escuro, você vai ter dificuldade para visualizar os mamelos. Isso mesmo. O fundo de boca, às vezes você está criando os mamelos e você criou um defeito no mamelo e você não visualizou com o fundo de boca, você não vai conseguir visualizar. Então, primeira recomendação, ou utilizar isolamento absoluto, ou utilizar o fundo de foto e colocar ele para você visualizar e ver que está igualando os mamelos dentinários, ok? Beleza. Utilizar a lupa auxilia muito para visualização também dos mamelos dentinários. Ótimo. Um outro ponto, como que eu faço esses mamelos dentinários? Como eu falei, depende de situações. O cliente tem desgastes incisais, não faz mamelos. Isso é um segredo muito precioso. Não faz mamelos dentinários. Mas geralmente, o mamelo distal ele é o maior mamelo, ele é mais volumoso no incisivo central. O mamelo mesial ele é um pouquinho o segundo mais volumoso. E o mamelo central ele é o menor e eles são divididos, né? Formando esses três mamelos aqui no incisivo central e no incisivo lateral. Beleza? Ok. Agora vamos falar de baixa translucidez, alta e média translucidez. Como que eu proporciono uma baixa translucidez? Primeiro, não colocando resina transparente que você utilizou na cunha palatina entre os mamelos dentinários. Aí você pode estar julgando qual a melhor resina para utilizar, como eu te expliquei, da média translucidez, baixa, né, entre os mamelos. Se você não quer translucidez, não utilize resinas translúcidas entre os mamelos. Mas existem resinas que proporcionam uma baixa translucidez. Isso mesmo. A Palific LX5, por exemplo, ela possui como característica uma translucidez maior. Mesmo você não utilizando e você cobrindo todos esses mamelos, então se você quer utilizar uma translucidez baixa, ela vai proporcionar uma naturalidade muito boa, que o esmalte geralmente tem nessa área incisal. Então, olha que interessante. Uma outra resina muito interessante para dentes clareados é a MW. Ela é uma resina Milk White. Então, como característica que ela tem, ela é uma resina, então pense, você quer um dente clareado, mas você não quer um dente tão claro. A BL2, ela é uma resina que ela é bem clara, mas ela é opaca. Então, como você vai trazer uma transparência para esse caso? Eu vou utilizar
bastante resinas de efeito com a BL2. Depende da situação, não dá certo. Então a MW veio para fazer isso. A MW é uma resina branca, mas ela tem uma certa translucidez. Então ela é uma resina incrível para você trabalhar em dentes clareados, que a pessoa quer uma naturalidade. Olha que legal. Beleza. Uma translucidez média. Eu vou estar aplicando resina entre os mamelos dentinários, uma resina transparente, mas preste bem atenção, você tem que saber estratificar. Você vai estar cobrindo essa resina com uma resina de esmalte para finalizar a sua faceta ou a sua restauração classe 4. E com essa camada de esmalte, você vai estar proporcionando uma estratificação correta para chegar a uma média translucidez. E você tem que ter cuidado na hora do acabamento para não tirar essa resina de esmalte, ok? Não tirar essa resina de esmalte e chegar nessa média translucidez. Então, é muito importante esse detalhe. E uma altíssima translucidez. Eu quero expor os mamelos, eu quero ver eles. Então você vai estar utilizando uma resina transparente por cima dos mamelos dentinários, né? Você não vai utilizar essa resina, por exemplo, na cervical, e você vai estar trazendo uma alta translucidez. E você vai estar criando o volume incisal, já a espessura correta da incisal, já com essa resina translúcida. E não vai cobrir com esmalte. Não vai cobrir com esmalte. Aí você tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque existem resinas que ocorrem manchamento. Ok? Ah, ocorre isso? Sim. Tem resinas que não combinam com algumas. Um belo exemplo, como eu já falei aqui no canal, é a BL1. Se você colocar a BL1 para fazer esmalte e cobrir essa translucidez, você vai ter um belo de um manchamento que você fala, não sei. Então, basicamente, a BL1 ela é usada hoje em dia mais para dentina e não para esmalte. Olha só. Então, quem assistiu aquele vídeo lá vai estar conhecendo agora mais uma informação. Beleza? Então, mesma coisa, a BL2, existem resinas que compactuam com ela. Então, quando eu tive essa dificuldade de trabalhar com a BL1, eu trabalhava com um protético. E eu conversei com ele, ele fazia cerâmicas, e ele falou assim, olha, para mim trabalhar a BL1, existem características de cerâmica que eu tenho que aplicar para combinar com as resinas claras, com as cerâmicas claras. É bem engraçado, mas para cerâmicas ultra claras é totalmente diferente. Aí eu comecei a pesquisar e a testar a resina. Hoje em dia eu sei o que o meu cliente quer, aonde eu posso aplicar uma translucidez média e uma translucidez alta. Tem clientes que não aceitam uma alta translucidez. Então não vá abusar que não vai dar certo, né? Então tem clientes que acham muito legais e acham muito bonito. Eles querem um branco, mas eles querem um branco natural. Aí você pode abusar um pouquinho dessa translucidez, ok? Então é bem importante você saber trabalhar essa translucidez, porque geralmente a gente vai trabalhar essa translucidez não só em facetas em resina, mas você trabalhar em restaurações classe 3, classe 4, né? Principalmente. As restaurações classe 4 chegam um central lá, com os mamelos azulados, e você vai aplicar uma resina CT, e entre os mamelos você vai aplicar uma resina da Stellite, porque acha que vai copiar aquele azulado. Vai errar. Então é muito complexo trabalhar a translucidez. É uma área muito importante da estética que você tem que saber conhecer. E hoje eu te passei muitas informações preciosas da minha experiência que eu tenho para trabalhar a translucidez. Beleza? Então, dica compartilhada, conhecimento multiplicado. Agora, teste na prática.